Então, sim, eu acho que a gente tem muita dificuldade de falar sobre coisas realmente que importam, sobre coisas mais profundas. Acho que tem uma questão muito forte de ditadura da felicidade, assim, que até virou também meme, né? Essa coisa da positividade tóxica. Olá pessoal, começa aqui o Filó Podcast da Conexão. Você já sabe, né? O Gabriel Bidinho, o Habib e eu, a gente sempre traz pessoas muito interessantes, cada qual com seu expertise, de uma área distinta, e principalmente com uma experiência também diversa, para que a gente possa aprender, enfim, refletir sobre tudo que é conversado aqui. Tudo bem, Habib? Como é que estão as coisas? Fala, Habib, tudo certo? Eu sempre fico animado com as nossas conversas, né, Habib? Ainda mais com esse friozinho, uma conversa boa. Aí fica mais gostoso, né, Habib? Você põe frio nisso, hein? Meu Deus do Pô, céu, não meu dá Deus. moleza não. Imagina esse verão como é que vai ser, hein? Habib, eu já fiquei apaixonado pela nossa entrevistada de hoje, porque eu vi na trajetória dela muito do que aconteceu com a minha, né? Incômodos, né? Aparentemente incômodos. Estava incomodado, né? Não tem tempo, não tem hora e não tem medo de mudar. Então, quem que é a nossa convidada de hoje, Habib? Isso aí, Habib. A convidada de hoje é a Gabriela Birger, psicanalista com formação anterior em Direito e Filosofia. E ela atuou também por cerca de 10 anos como advogada e desde 2021 atende um consultório particular e presta consultoria de desenvolvimento executivo e saúde mental a empresas na qualidade de Leadership Advisor. O nome é chique, hein, Habib? Uau, nossa senhora! Gabi, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui. É meu primeiro podcast. Então, estou super animada, um pouco ansiosa com o que vem pela frente, mas muito legal. Muito bom. A gente também está super feliz. Obrigado por ter aceito o convite. Você sabe, Gabi, quando faço palestras, eu conto um pouco da minha trajetória de mudança. E falo dos Uhum. grandes empresários que eu biografio, que eu aprendi com eles. No final, o que as pessoas querem saber é o seguinte: eu estou vivendo essa tua situação, ou trabalhando, ou até bem remunerado, né? Numa situação bem remunerada, mas não estou feliz. Então, a felicidade, depois você conta a tua biografia, já para não perder esse ponto. A felicidade foi o que te moveu a mudar? Ai, pergunta difícil, que acho que felicidade é uma coisa tão complexa, né? Eu tenho discutido isso muito ultimamente também. Eu acho que mais assim o ideal da felicidade, porque eu acho que é muito difícil assim, o que compõe a felicidade, né? Hoje eu me debato muito com isso, né? Acho que o que me moveu, eu gostei muito do que você trouxe, Elias, foram incômodos, certamente, que acho fruto de uma escolha de profissão que eu fiz muito novinha, como muita gente faz, e muito eu gosto muito desse termo ideal, porque eu acho que são os ideais que movem muito a gente, né? O que a gente acredita que vai ser uma situação, as expectativas que a gente tem. E quando a gente vivencia elas é diferente. Acho que pro bom e pro mal, e aí cada um faz um suco disso, né? Mas eu acho que lá atrás o que me moveu pro direito foi um ideal do que eu achava que ia ser a profissão, depois eu conto um pouco mais. E o que me fez sair foram os incômodos e também um ideal do que eu Ah, imaginava que ia ser sim. a psicanálise. Agora, o que me faz continuar, aí é outra coisa, né? E essa coisa eu tô pensando aqui se eu chamaria ela de felicidade. Tô pensando que desejo, pensando aqui, elaborar com vocês. Que bacana. Aliás, pessoal, felicidade é aquele tipo de coisa que a gente não julga, né? Um é feliz, o outro é feliz ou não é feliz, isso não interessa para você. O que interessa é a sua felicidade, né? E cada um tem o seu modelo. Habib, então vamos começar com a biografia da Gabi, né? Porque ela já deu um pouquinho do spoiler aí. Conta um pouquinho da tua trajetória, Gabi. Eu sempre fui uma pessoa assim bastante angustiada. E eu encontrei desde sempre assim nos livros um pouco de um lugar assim de acolhimento, mas principalmente acho que de tradução do que eu estava sentindo. Lá atrás é engraçado, né? Parece meio história para boi dormir. Até quando eu contava nas minhas entrevistas profissionais, eu ficava assim, gente, parece muito que a história é feita, mas de fato foi o que aconteceu. Assim, quando eu estava na sexta série, eu lembro muito bem disso. Eu li um livro da Lígia Fagundes Telles que chama Ciranda de Pedra, e eu me identifiquei muito com a personagem. Era uma menina que sentia que ela não pertencia nos grupos, e bem naquela fase, né, de pré-adolescência, que você quer pertencer, bullying, etc e tal.
E gostei muito da escrita, me identifiquei pra caramba. E aí, quando eu li a bibliografia da Lígia Fagundes Telles, eu vi que ela tinha feito São Francisco e depois tinha se tornado escritora. E aí eu coloquei na minha cabeça aquela época que eu queria fazer isso. Eu queria fazer São Francisco e depois me tornar escritora. A ideia foi, sei lá, um pouco mais amadurecendo. Entrei no colégio, comecei a pegar uns livros de Freud, que eu sempre gostei, frequentava lá as aulas, a época Casa do Saber ainda era presencial. Sempre gostei dessa parte mais sociologia, filosofia, etc. Mas aí foi um pouco daquela fome com a vontade de comer, assim. Eu escrevia bem, gostava de estudar, gostava de ler, tinha essa coisa do ideal da São Francisco. E eu falei, bom, então é isso, vou fazer direito. Mas era uma ideia muito idealizada, né? Assim, foi antes a faculdade para depois a profissão. Aí fui lá, entrei na faculdade, que foi um parto, me matei de estudar, cursinho, etc. E, nossa, que desespero, se eu não entrar, vou morrer. Entrei, fui lá, fiz a faculdade, achava o máximo, tá lá, super inspirador e tal. Mas quando eu comecei a ir para o estágio, né, para a vida mais prática e que, né, transbordava esse guarda-chuva aí da São Francisco, comecei a ficar incomodada, para usar esse termo. E comecei a olhar e falei assim, putz, não sei se eu gosto disso. E quando eu voltava para casa, sempre, né, estudando, já fazia análise, comecei a fazer a minha análise pessoal lá com mais ou menos 16 anos e tal. E aí, mas a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo muita coisa, nossos amigos vão fazendo, e é LLM, é mestrado, etc. E aí eu me vi trabalhando nesses escritórios aí de mercado de capitais, assim, umas coisas que hoje eu olho e falo, gente, não tinha nada a ver comigo. Até que, levando isso ao extremo, eu fui fazer um LLM aqui no INSPER de mercado de capitais. E aí, quando eu entrei, acho que eu fiquei 6 meses, e acho que foi o que eu precisava, assim, para virar essa chave. Eu olhei e falei, gente, não tem nada a ver comigo isso aqui. Absolutamente nada a ver comigo. Acho que eu tinha acabado de sair da faculdade. Não, eu tinha 2 anos já de formada, acho que 24 anos, não sei. E aí eu tive uma grande crise, assim, tipo, grande depressão. E aí eu tranquei esse curso, foi o único curso que eu tranquei na minha vida. E saí do escritório que eu trabalhava à época, que era um grande escritório, e fui até viajar um pouquinho pela América Latina, sei lá. Fiquei 3 meses viajando, mas ansiosa que sou, não consegui também fazer um sabático e tal, mas fiquei lá 3 meses viajando. E aí, quando eu voltei, fiquei pensando um pouco no que fazer, fui conversando na minha análise, claro, e com outros profissionais da área e já de psicologia, porque eu já estava meio atraída. E fui percebendo que eu queria estar nesse lugar. Eu queria estar no lugar de analista, de terapeuta, né? E aí, aquela época, quando eu conversei com as pessoas, e para ser sincera, hoje é um arrependimento, né? Acho que a gente vai indo pela vida e a gente vai se arrependendo de coisas. Acho lindo quem fala não me arrependo de nada, mas assim, me arrependo. Acho que foi uma decisão que eu poderia, enfim, ter me, assim, olhado melhor, se eu tivesse melhores fontes, enfim. Mas naquela época me falaram, bom, se você já sabe que você gosta de psicanálise, então nem adianta fazer faculdade de psicologia. Vai direto para uma formação em psicanálise. Que, do ponto de vista teórico, eu acho que está super alinhado, é isso mesmo, depois eu até posso explicar um pouco as diferenças, mas aqui no Brasil tem uma questão um pouco mais prática e burocrática que advogados entendem bem, que é a história de recibo para plano de saúde, que é uma questão chata. Então, eu não fiz a faculdade de psicologia, fui fazer a formação de psicanálise, que continuo fazendo, que é para sempre a formação, você faz cursos atrás de cursos, e fui fazer também segunda graduação em filosofia na USP, que também era um sonho meu, assim, de, putz, quero ser filósofa, quero ser psicanalista, entender as questões do sofrimento, da existência humana, enfim, eu sempre fui mais para esse lado, assim, também uma teoria mais pessimista, talvez, assim, de sofrimento, aquela coisa mais dramática. Mas também esse outro lado, que aí eu acho que torna a resposta de você é feliz mais complexa, porque eu tenho esse lado super, assim, intelectual, mas sempre tive uma preocupação bem assim aterrissada com contas e dinheiro e questão financeira. Então, naquela época já eu continuei trabalhando, fui trabalhar no escritório de direito de família, que dentro do direito era o mais próximo que eu conseguia achar de pessoas, e fui trabalhando lá.
tocando essas outras coisas junto, então vocês podem imaginar, fazendo a faculdade à noite, fazendo a formação não sei que horas, uma confusão, mas fui tocando, fui levando esses vários pratinhos e fui lá fazendo meu pé de meia e principalmente ganhando coragem para o dia que eu ia conseguir me desprender do direito, que é super difícil, né? Porque tem gente que coloca, né? É uma coragem, mas também assim é um super risco. E eu tenho certeza, assim, olhando que eu fiz isso, porque eu sei também que eu tinha e tenho, né, uma situação que, assim, se der tudo errado, eu tenho para onde voltar. Eu sei que essa não é a situação da maioria das pessoas. Eu tenho um lado meu de privilégio que eu reconheço. Não sem culpa, mas reconheço. E aí em 2021, né, que eu comecei a atender e pedi demissão, ainda fiquei mais um tempo, fiquei quase, acho que eu fiquei 9 meses ainda no escritório, depois que eu pedi demissão, porque tem isso, né, depois que a gente faz tanto tempo uma coisa, no meu caso era, sei lá, 10 anos que eu já estava mais ou menos advogando, 4 nesse escritório, a gente vai ficando boa naquilo, né, acho que por isso que a decisão vai ficando cada vez mais difícil, né, porque a gente vai ganhando melhor, a gente vai se acostumando, vai ganhando algum conforto, mas é super difícil mudar. Mas consegui lá, mudei com muito apoio da minha família, namorada, etc. Abri meu consultório em 22 e aí comecei a pensar também o que, que eu poderia, porque isso também sempre foi um desejo meu, assim, eu gosto do mundo corporativo, eu gosto desse dinamismo, assim, quando eu vou na faculdade de filosofia também, para mim era muito claro isso, assim, eu via essa coisa super, super intelectual e detalhista de como você traduz a palavra psique em alemão. Eu não tenho energia por isso, assim, de ficar indo tanto em minúcias. Eu tenho um lado mais pragmático. Então, isso para falar que eu comecei a buscar como que eu poderia dialogar por esses campos. E aí comecei a pensar, putz, saúde mental, desenvolvimento, talvez a um nível executivo, e cheguei nessa consultoria que é onde eu estou hoje. E lá nessa consultoria eu faço um trabalho que ele realmente é mais executivo, ele é menos aprofundado e menos demorado também, de competências executivas, trabalhar realmente desenvolvimento com time, indivíduos, etc. E mantenho o consultório, que acho que é um pouco dessa balança que eu faço, né? De mergulhar e ir para a superfície, que hoje parece um balanço interessante. Mas é difícil, né? É uma super mudança de carreira. Vou parar de falar, tem outro pedaço, mas vou parar de falar Parabéns. aqui, senão Imagina, muita coisa. sensacional. Gabi, eu fiquei viajando aqui, meu, porque primeiro vieram duas coisas, né? Eu lembro, Freud com 16 anos? Como assim, cara? Quem lê Freud com 16 anos? Sensacional. Que livro que você leu? Você lembra do livro que você pegou Não, do pior que eu Freud? lembro, para você que não é mentira. Eu li 3 livros dele, mas é que assim, o Freud ele escreve muito bem. E então, são livros bons assim de ler. Eu li Uhum. Luto e Melancolia, O Mal-Estar da O Civilização e Mal-Estar. Futuro de uma Ilusão. Na verdade, o É, Mal-Estar foi o primeiro. Então, O Mal-Estar é mas fenomenal. Eu gosto dele, do muito Psicologia bom, das né? Massas. Eu só não li o Luto, eu não li Exato. ainda, mas eu li muita coisa do Freud porque é muito gostoso. Ele traduz realmente as coisas, você vai vendo, né? E uma coisa que eu não pude deixar de lembrar, tem uma piada, eu sou péssimo em contar piada, tá? Já adianto. Mas a ideia não é contar piada, mas é que tem um negócio que falam que eu tentei fugir de mim, mas onde eu não consegui, porque onde eu ia, onde eu ia, eu estava. Eu Total. acho que é um pouco disso que você falou de você ter ido os seus 3 meses pela América Latina. Você sentiu alguma coisa assim? Você queria fugir daquilo tudo e quando mais você fugia, você se encontrava? Porque, por exemplo, eu fiquei com essa Sim. impressão, pelo menos. Tem até um livro, acho que do Alain de Botton, que ele fala da arte de viajar, que ele faz as malas, vai para, sei lá, para um lugar puta longe, e aí ele fala, putz, mas eu olhei a mala e percebi que eu me levei junto. Acho que tem isso, mas É isso eu mesmo. tenho, assim, um fanatismo por viagem também, tópico de análise e motivo de brincadeira na minha família. Eu acho que tem muito isso, que é uma parte mais patológica, vai, de tipo, nossa, quero. Quando eu percebo que eu fico muito obsessiva com viajar, com ir embora, é porque as coisas estão ruins aqui. Mas, por outro lado, eu tenho uma curiosidade, uma voracidade de conhecer as coisas que eu acho que é saudável. Então, eu fico entre esses dois lugares aí que você colocou também. esse incômodo, né, ele pega de várias formas, né, e esse é um deles, né, de conhecer o novo, enfim, né, descoberta. Inclusive, Gabi, o que você falou é assim também algo
que eu defendo muito, né? É quase uma agressão, porque eu também fui vítima, entre aspas, disso, depois tudo faz sentido, né? Claro que o direito faz sentido para você hoje, como a administração de empresas fez para mim. Mas eu, primeira faculdade que eu fiz foi administração de empresas. Depois eu concluí e falei, mas o que que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, não é para isso que eu vim para Uhum. esse mundo. Então, muitas vezes é isso, né? Com 17 anos, você é obrigado, né, a fazer uma escolha, né, pessoal e que, sem dúvida alguma, a chance de acontecer um erro é grande. Agora, Gabi, dentro da saúde mental, sem dúvida alguma, teve um marco importante, que foi pandemia e tudo mais, né, que desabrochou para essa linha da saúde mental. Mas os fatos públicos também nos ajudam a isso. E recentemente a gente teve a grande Simone Biles, né, conquistando medalhas, né, em Paris, totalizando 3 ouros, uma prata, totalizando 11 medalhas, mas teve a coragem durante uma competição em Tóquio, em 2021, de dizer, olha, não dá mais, né? Saúde mental não está me permitindo, né, continuar. Uhum. E ficou 2 anos afastada. E a própria Rebeca Andrade, né, nossa talentosa brasileira, trabalha, né, com terapeutas e tudo mais. Tinha terapeuta dando suporte para ela lá. Então, eu queria que você pudesse trazer um pouquinho, né, desses dois exemplos que a gente tem, né, como essa saúde mental realmente pode interferir no desempenho de um profissional. Boa, acho muito bom. Eu não sou uma grande fã de esportes, mas eu estava assistindo as Olimpíadas e principalmente da ginástica artística, que eu acho lindo, e eu achei muito legal essa história da Simone. E tem um livro que saiu recentemente, sei lá, pode ser esse ano ou ano passado, de um psicanalista inglês que chama Adam Phillips, que chama On Giving Up. E aí ele fala, é uma defesa do desistir. Porque acho que a gente tem no mundo corporativo, vai, capitalista, tal, muito essa equivalência, né, de desistir como fracasso e a resiliência como uma qualidade, né, da pessoa. Mas até que ponto você tem que resistir? E quando resistir significa que você está perdendo as suas características, que você está se agredindo. Quando eu olho para minha história, assim, tem várias coisas que eu acho que eu tenho que aceitar melhor, assim, eu não sou aquela pessoa assim, nossa, eu sou super empática com as minhas escolhas. Eu sou bastante ambivalente, não à toa psicanálise. Mas eu acho que tem várias formas de ler, né? Assim, eu poderia olhar e falar, nossa, você desistiu do direito. Ou eu posso significar como não, você teve a coragem de deixar de fazer algo que você não queria para tentar alguma outra coisa. Mas percebe, é tudo uma questão de ótica mesmo, né? E eu acho assim, aí sobre saúde mental, olhando mais assim no âmbito do corporativo, eu vejo como as pessoas têm falado cada vez mais nos últimos tempos, eu acho isso muito positivo. E também, eu tô chamando de saúde mental, mas assim, a parte de relacionamento e comportamento, né? Isso foi nessa empresa que eu trabalho, a gente faz um trabalho que é justamente de avaliar as competências dos executivos, onde é melhor, onde é pior, e é muito interessante que as competências que são pior avaliadas são justamente essas dos soft skills, né? De relacionamento, desenvolvendo talentos, influenciando. Em compensação, as técnicas de hard skills são super fortes. E assim, gente, dia sim, dia não, eu vejo VPs e CEOs e diretores sendo desligados por essas questões. Olha, E não pelas questões de conhecimento, né? É por relacionamento. Eu ouvi isso recentemente de uma paciente minha e eu achei tão interessante que ela teve um histórico bastante complicado, assim, de ter sido demitida, etc. E aí ela falou assim, mas eu sei porque eu fui demitida. Eu fui demitida por relacionamento. As pessoas são demitidas por relacionamento, elas não são demitidas por falta de qualidade técnica. E eu olhando assim na minha vida, não sei se vocês concordam, mas eu acho que faz muito sentido nos lugares que eu já passei. E é bem essa questão, é comportamento, é saúde mental, como você está lidando, como isso resvala, que humor você tem. Então, super importante. É engraçado, Gabi, que eu tava pensando nisso, né? Eu pensei das vezes que eu fui demitido ou das dificuldades que eu passei no trabalho. E muita coisa eu via. Que bom que essas coisas aconteceram, porque senão eu não ia chegar onde eu tô hoje. Então, eu sou muito agradecido pelas situações difíceis. Mas o que me pegou, que foi, pra mim, eu achei bem curioso, é que você tava indo bem no trabalho e você mudou. Porque você tá indo mal, você é demitido, beleza. São dois passos. Agora você desistir de alguma coisa, porque
Eu entendi, tudo bem. Você estava numa área que você estava indo bem, você é boa no que você faz. Fala um pouco mais sobre isso, porque eu acho que tem muita gente que passa por isso e não cria essa coragem. Eu não estou falando que é fácil tomar essa decisão, tá? Não é que é a pessoa que não Uhum. toma essa. Não, Sim. tem uma série de fatores. Uhum. Mas eu acho que tem muita gente que passa pelo que você passou e não conseguiu tomar essa decisão. Não sei se você tem alguma dica para dar para a pessoa, Uhum. principalmente da sua visão de psicóloga, né? Psicóloga, né? Seria correto dizer? Psicanalista. Desculpa, Psicanalista. psicanalista, perdão, psicanalista, perdão. Mas tá ótimo. É, eu gostaria de saber. Meu, mas difícil isso, hein? Porque acho que não é fácil, né? Eu poderia dar uma resposta mais assim, tipo, ai, acreditando no que você quer, o importante é ser feliz, é gostar do que você faz, mas aí retomando a pergunta do começo do Elias, né? Eu acho que a felicidade é muito complexa. Tem pessoas que, por exemplo, podem chegar à conclusão que traz mais felicidade a elas estar num emprego que paga super bem e para elas poderem adquirir sei lá o quê. Então, acho que é uma equação muito simples e é muito complexa, nada simples e super singular. Eu acho que o que me fez mudar, vou colocar essa questão sim de privilégio, que eu acho que é importante, porque eu não estava numa situação de que eu preciso daquele dinheiro, senão eu não vou, enfim, vou conseguir pagar minhas contas. Eu tinha uma situação um pouco mais confortável nesse sentido. E acho que uma esperança, assim, de assim, um acreditar que, bom, eu não gosto muito do que eu faço e eu sou boa. Imagina quando eu gostar. Nossa, aí eu vou ser um avião. Esse é um problema. Porque não é que eu sou um avião, né? As coisas têm um tempo. A minha analista falava isso, assim, a gente acha que a gente vai fazer um voo de helicóptero, né? Que assim, é vertical. E não é assim, né? Na vida, a gente vai, passa, demora. Então, hoje isso é uma coisa que é um ponto de dor até. Então, não sei se é exatamente uma coisa super motivacional, mas eu vejo assim como é difícil mesmo a gente fazer essas mudanças, né? Porque a época, acho que quando eu fiz essa transição, eu achava que ia ser mais fácil. Eu achava que gostar, e eu não tô falando que eu não acho que assim, putz, daqui a uns anos vai estar, já eu vou estar talvez no mesmo patamar, melhor, sei lá. Eu ainda acredito nisso, senão eu não estaria aqui, teria voltado. Mas é difícil. Você começa do zero, nessa empresa, por exemplo, você aprende uma coisa do zero. Lá onde eu tô, ter esses diplomas não significa muito, porque é um outro, enfim, é um outro perfil de pessoas. Então assim, é uma ferida no nosso narcisismo, como a gente fala no jargão psicanalítico, assim, você abrir mão de uma coisa que você faz bem para o incerto. É difícil. Tem a dúvida. A palavra que você falou da mudança, né? Traz medo, traz, né, a acomodação, né? Sem dúvida alguma, né? Exige uma atitude. Então, isso são vários fatores realmente até que você, né, se decida por, né, por essa mudança. Eu estava lendo um texto teu, eu achei assim super, super inspirador, né? E me surpreendi bastante. Hora de pautar a saúde mental para Ah, julgamento, aham, né? sim. Então, eu tô com os números aqui, eu vou ler só porque você que escreveu isso, né? Abre aspas aqui, né? Mas achei maravilhoso, assim, você trazendo, né? Não, no brasileiro é alto astral, blá, 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 mas, né? Somos o país mais ansioso do mundo, o quinto mais deprimido, o segundo no ranking de países com maior número de casos de burnout, ainda segundo a OMS, né, que deu esses dados, 30% dos nossos trabalhadores apresentam algum tipo de transtorno mental. Gabi, nós somos um povo feliz ou problemático ou ambos? Certamente ambos. Certamente ambos. Eu achei esses dados super interessantes e acho que eles foram a porta de entrada assim para eu começar essa pesquisa, né? Porque quando eu saí lá do escritório, claramente estava com bastante. Para quem antes, né, fazia três coisas ao mesmo tempo, eu me vi com um consultório. Falei, bom, tenho tempo disponível. Ainda a pandemia, todo mundo em casa. E aí eu comecei a pesquisar, disse, nossa, como que é a saúde mental com advogados, né? Minha rede de relacionamento é mundo de advogados, etc. E aí eu vi esses dados que são mais, né, nacionais, globais, tirando esse dos 30% aqui do Brasil. E aí, quando eu fui começar a pesquisar um pouco mais de como era a situação aqui dos advogados, eu não encontrei nada. Isso me motivou muito, assim, não, deixa eu tentar estudar um pouco mais, conversar com pessoas, fazer uso dessa rede que eu tenho para entender. E eu achei muito interessante, assim, para ser muito sincera, até são uma outra coisa, acho que de tudo que eu faço, talvez a que eu mais me orgulho hoje é esse projeto que eu tenho, né, que é o Converso, que é um projeto de encontros que eu faço num espaço
com vinho, queijinho, sempre chamo um convidado especial, e aí a gente faz então uma discussão sobre temas da atualidade. Estou ligando uma coisa com a outra, porque o penúltimo foi sobre burnout. E aí, muitas discussões, e eu estou até tentando lembrar, porque a gente chegou nesse assunto, assim, por que o Brasil? Né? Porque vai muito de encontro à imagem que a gente tem, né? De todo mundo super feliz, sorridente, a imagem que o mundo tem da gente, né? Teve um aspecto que eu lembro que foi bem colocado, que era essa questão da insegurança econômica, que realmente, né, de desemprego e, enfim, acho que esse é um ponto que deixa as pessoas mais ansiosas, mas eu fiquei pensando numa questão também da nossa cultura, e aí eu quero ouvir de vocês também, o que que vocês acham, porque eu não, quando você falou, puxou esses dados, eu fiquei pensando, realmente, né, é um negócio que impressiona, quando vai comparar a gente, sei lá, com países nórdicos, né, super frio, londrinos, a gente é mais deprimido, mais ansioso. Então, acho que tem essa questão da economia, e também fiquei pensando, tem uma questão da nossa cultura, assim, que eu acho que a gente diz muito pouco o que a gente quer. A gente é muito pouco sincero nos relacionamentos, assim. Costumam falar, nossa, alemão é muito direto e tal, mas assim, eu preferiria estar num lugar em que as pessoas, quando não querem, são mais explícitas, isso vai muito para relacionamento afetivo, amoroso, de amizade, do que no Brasil, que, sei lá, a gente vai combinar alguma coisa, fica saída e vinda e fala, ai, vamos, te aviso, e nunca vai. Então, acho que isso também, embora pareça que a gente é super afetivo e super próximo, eu não sei o quanto que a gente tem realmente em profundidade. Estou aqui dando um palpite para a gente pensar juntos. Ó, Gabi, eu tava lembrando, nossa, fazia tempo que eu não lembrava disso. Tem um livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que Uhum, ele fala exatamente isso, do homem muito bom. cordial, né? E é totalmente isso, porque a gente sempre brasileiro super educado, sempre tá feliz, e na verdade a gente usa felicidade, pelo menos o que o autor propõe, eu posso estar errado, mas é que a gente usa a nossa aparente felicidade para disfarçar a nossa infelicidade. Mas eu lembrei muito disso, e é engraçado que tem um ponto que eu lembrei muito disso nas aulas. Eu lembro da FAP, né, onde eu estudei. O professor contava isso do trabalho de um psicólogo, ele falou exatamente isso, porque ele falava do capítulo do Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, e falava do trabalho do psicanalista como escavador. Então, isso que você está fazendo é muito escavar, né? Então, para mim, eu acho que isso já vem de longe. Você falou do porquê que a gente aparentemente está feliz, mas na verdade está sofrendo. Eu acho que é um pouco disso. O que que você acha, Habib? Essa linha, né, da sinceridade, né, tem até uma frase que o pessoal, né, que a sinceridade é uma M três pontinhos, né, porque você não, às vezes você vai falar um negócio, o sujeito é mal interpretado tudo. Então, às vezes as pessoas, e é isso que a Gabi falou, as pessoas preferem se fechar do que externar uma ideia e tudo mais, né? Então, sem dúvida alguma, isso acontece bastante, principalmente nas empresas, né? Onde Uhum, você pode ganhar uma condição ou perder uma condição justamente por uma sinceridade, né? Por uma crítica, que pode ser até perfeito. construtiva, mas pode ser mal aceita. Agora, dentro desse quadro, Gabi, até que ponto o líder pode ajudar a reverter um pouco esses números? Olha, eu acho que essa é uma pergunta super importante, assim, de pronto, vai, como de forma mais intuitiva, eu te responderia, nossa, o líder tem um super papel, e acho que o que a gente mais, assim, que a gente mais vê, assim, nos artigos e workshops e tal, é essa tese, né, do que o líder é o role model, né, ele é o grande exemplo, e isso eu vi muito na pesquisa, né, que eu fiz, assim, o quanto que a cultura, né, que é como a gente faz as coisas, ela é regrada, ditada pelas pessoas que estão em cima, né? Bastante top-down. E tem uma questão que é muito interessante, assim, eu lembro que quando eu estava apresentando para um sócio, ele ficou puto, ele falou, mas como assim? Tá falando que contamina? Mas o ambiente contamina muito, então é meio efeito cascata. Se você tem um líder que tem um comportamento super, assim, imprevisível, que você não sabe o que, que vai vir, que é muito ríspido, que é grosso, sei lá o que, tóxico, todos os jargões que a gente tem, isso vai cascateando, né? Porque as pessoas vão inconscientemente copiando isso e jogando para baixo, ou até podem segurar, mas uma hora a pressão é tanta, né, que não vai. A gente acaba, acho que, trabalhando com pessoas parecidas com a Uhum. gente, né? Então, acho que sim, o líder tem, essa seria a minha primeira resposta. O líder tem um papel muito importante, mas eu também me vi refletindo um pouco nas palestras que eu fiz recentemente, né?
que eu acho que é importante, assim, eu vi alguns líderes se sentindo muito, assim, responsabilizados, assim, mas calma, então eu sou o culpado de tudo, sabe? E eu realmente, não acho que é por aí. E, novamente, eu acho que quando a gente vai falar de saúde mental, é uma coisa muito complexa e super multifacetada, né? Acho que tem um papel importante do líder, mas não é que o líder é psicólogo. Me perguntaram isso, uma pessoa, eu lembro que um sócio falou, mas então eu tenho que ser psicólogo do meu liderado, eu tenho que estar sempre lá? Entendo, a disponibilidade não é a mesma, e não é o mesmo propósito, né? Você não vai ser psicanalista de todo mundo, é claro que não. Então, acho que assim, tem o seu papel, e acho que é importante que esse papel esteja mais bem azeitado nas empresas e tenha essa conscientização, porque eu vejo muita gente aí falando com mais propriedade dos advogados, mas nem só, assim, eu vejo muitos líderes que chegam nessa posição de bastante sênior e tem pessoas respondendo a eles sem ter esse tino para liderança. Às vezes porque realmente não tem habilidade, assim, não aprenderam, não tem conhecimento, e outras vezes por uma questão mesmo de motivação, assim, eu fui crescendo porque eu sou um excelente técnico, mas não porque eu gosto de lidar com pessoas. E aí, o que que você faz? É uma grande questão, né? Então, acho que tem esse trabalho de capacitação dos líderes que é super importante, mas também não acho que realmente a saúde mental da pessoa depende do líder. Acho que essa é uma afirmação muito forte. Acho que depende dentre tantas outras coisas, né? Tendo só uma coisa aqui, Habib, que eu queria até reforçar um pouco no que a Gabi falou, que isso é perfeito, né? Sem dúvida alguma, ainda mais num grupo, né, com pessoas de comportamentos, culturas, né, socialmente diversas, né? É bastante difícil você encontrar um único meio termo para poder falar com todos, né? Mas o esporte, ele tem um modelo de liderança que eu adoro, que é o técnico e o auxiliar técnico, né? Então, se o técnico bate, o auxiliar afaga, né? E se o Uhum, técnico afaga, o auxiliar bate, né? Entre aspas, claro, né? Ou seja, cada qual tem, né, o seu jeito, que muitas vezes até é mais fácil abrir o coração com o auxiliar técnico, com o assistente técnico, do que com o próprio técnico, né? Então, esses dois, né, interagindo, eles têm todo o termômetro da equipe, né? E muitas vezes apenas um líder fica mais difícil de fazer isso. Só um adendo sobre isso, Gabi. Gabi, sabe que é gozado como vou vindo as lembranças, né? Eu estava lendo um livro uhum, do Ben Horowitz sobre cultura. E ele fala numa entrevista que ele foi fazer com um líder criminoso numa cadeia. E daí o cara tava falando, mas como que funciona, né? Tal, não sei o que. Ele falou, olha, aqui na cadeia as coisas funcionam de uma maneira diferente. Por exemplo, ele pergunta pro Ben Horowitz, o que você faria se roubassem ah, a sua escova de dente? Aí o Ben Horowitz fala, não faria nada, eu com a minha escova de dente. Ele falou, aqui é um problema. Porque se alguém roubou a escova de dente do outro e eu não fizer nada com essa pessoa, o pessoal vai achar que eu sou um líder fraco, vão me matar. Agora, se eu pegar o cara que roubou essa escova de dente uhum, e der uma lição no cara, muito forte, também não vai ser bom, porque eu preciso desse cara para fazer mais forte para a gangue. Então eu uhum, preciso dar uma punição exemplar pro cara para que ele mostre que não, para que não fique fraco perante os meus liderados e nem fique tão forte sobre esse cara que cometeu o crime. uhum. Mas quem faz isso não sou eu, é a cultura de dentro. Porque se eu não fizer alguma coisa, os caras vão me matar. Então eu queria saber, Gabi, tudo bem que a gente não tá falando aqui de, né, do De meio de uma prisão, que essa... Maquiavel. Exatamente, mas eu queria saber, e é uma dúvida minha mesmo, você acha que é possível mudar a cultura de uma empresa? Eu acho que sim, porque eu acho que as coisas são mais simples no seguinte sentido, e acho que é onde, assim, da forma como eu vejo, tá? Tudo se resume a pessoas. As pessoas que ditam a cultura. Tudo bem, você chega numa Adidas, sei lá, tem uma cultura prévia, mas se a gente começa a mudar a forma como o conselho da Adidas e sei lá quem pensa, isso vai gerar novas normas culturais, né? Eu presenciei agora uma transformação cultural nesse sentido. A gente fez o trabalho com fundadores de uma companhia e a partir desse trabalho foi criado
novos valores culturais, que saiu lá todo bonitinho no site, tem as novas, enfim, as novas normas culturais. Então, eu acho que sim, eu acho que é possível. Não que seja fácil, tá? Mas eu acho que realmente são pessoas, no final das contas, e sobre o exemplo que você trouxe, né? Eu acho que isso na vida, não só na liderança, né? É muito difícil mesmo a gente achar esse balanço perfeito, né? Entre você ser respeitado, é, colocar, ter um pouco de temor, como que você não passa a linha e não se torna agressivo, e acho que uma palavra da moda, né? Essa questão de vulnerabilidade, né? O medo de você se mostrar vulnerável e as pessoas acharem que você é fraco ou fraca. Então, assim, é realmente muito difícil. Eu lembrei de um outro livro que eu li sobre a Lego. A Lego Aham, passou por um período de muito, quase quebrou. E uma das mensagens que eu acho muito bacana, que a liderança tem esse poder também, né? De se você é um bom líder, né? E aham, o CEO da época, o presidente da época da Lego, ele não ia passar necessidade se a Lego quebrasse, porque ele tinha o dinheiro dele. Mas ele mudou de carro, mudou para um carro mais baixo, de valor econômico, para mandar essa mensagem, porque todo mundo via ele onde estava parado o carro do presidente. Então, se o sim, presidente tinha diminuído o valor, quer dizer, ó, vai ter corte. E ele conseguia perfeito. passar essa mensagem e conseguiu mudar a cultura daquela época. Então, eu achei Muito muito legal. bacana também o que você contou. É, e acho que é o principal problema, né? Quando os líderes não aderem, né? Tipo, dar um exemplo bem assim, terreno, essa questão de home office, né? Ou câmera ligada, desligada, enfim. Isso é uma coisa que eu vejo muito, sei lá, de pessoas falando, pô, mas tem, na minha empresa falam que tem que ser presencial, mas meu chefe tá sempre de casa, fala que tem que ligar a câmera, mas ele tá sempre com a câmera desligada. Então, realmente, isso contamina, né? Você perde um pouco do respaldo. Sem dúvida alguma. E hoje nessa cultura, né, assim, praticamente onde não se mexe, basicamente, são os valores, né? Mas missão, visão, isso sem dúvida alguma tem que estar constantemente, né, em atualização e tudo mais. Eu acho que até reforçando tudo isso que a gente está conversando, Gabi, vou usar outra frase tua, né? O Uhum, primeiro passo para endereçar um problema é poder falar dele, né? Sobre ele. uhum, Então, se não falar do problema, né? uhum. Ele não vai movimentar, não vai ter solução, enfim, você vai guardar aquilo, vai virar cada vez mais um peso dentro de você. As pessoas têm receio de falar sobre os problemas. Com certeza, é engraçado a gente estar falando sobre isso, que eh, antes de entrar aqui eu estava com uma paciente que tem uma questão super delicada e sobre isso, né, de confiar, de falar, tem acho que 50 e poucos anos. E essas sessões têm sido exatamente sobre isso, né? Por que que é tão difícil falar? Mas ai, que medo de falar. Mas tem funcionado não falar? Todo o sofrimento que tem causado. Então, sim, eu acho que a gente tem muita dificuldade de falar sobre coisas realmente que importam, sobre coisas mais profundas. Acho que tem uma questão muito forte de ditadura da felicidade, assim, que até virou também meme, né? Essa coisa da positividade tóxica, que acho que é muito forte nas redes sociais, mas não só, né? Assim, acho que as redes sociais dão uma boa impulsionada nisso, né? De você olhar o Instagram e só ver gente assim, sorrindo, feliz, vidas perfeitas, mas o quanto que na nossa vida também, assim, a gente se tolhe de falar como as coisas realmente estão, né? O medo de julgamento, o medo de se mostrar vulnerável. E isso vai dando, acho que, um aprisionamento muito grande, né? Assim, porque acho que fica todo mundo sofrendo sozinho, essa sensação de isolamento, né? E ninguém se comunica. Acho que não à toa, né? Eu escolhi essa profissão, a psicanálise, esse espaço do converso, né? Que é um espaço onde as pessoas trocam, porque para mim é realmente assim um bálsamo quando eu vejo que tem outras pessoas sofrendo também, que a vida não é essa vida de margarida, as pessoas sentem, elas têm pensamentos, reflexões, assim, isso realmente me faz me sentir mais humana, sabe? E não sozinha. Nossa, Gabi, eu acho que você colocou bem. Eu acho que você colocou uma frase no começo da conversa que, para mim, bom, eu acho que nós três aqui somos apaixonados por livros, né? O Habib nem precisa falar, né? Mas nós três somos bem apaixonados por livros. Mas eu acho que é uma das coisas dos grandes autores que é saber traduzir os sentimentos nas palavras, né? Então, quando a gente vê É. isso, é maravilhoso, né? Eu queria saber se você tem alguma dica para quem quer se tornar um líder melhor. Que eu diria uma coisa, a primeira, talvez, vai, escutar mais. Eu acho que a gente fala muito e escuta muito pouco. E a melhor forma de você influenciar
e aí seja para baixo, para cima, para o lado, é você entender quais são as demandas e as necessidades das pessoas com quem você se relaciona. Então, eu acho que é muito importante, assim, escutar, conhecer mais as pessoas também, porque quando você conhece as pessoas que você consegue ter um pouco desse tratamento, saber como que se alavanca fortalezas e tal, e você cria uma relação, um vínculo mais profundo, né? Que sai dessa superfície do, ai, robô profissional, e você conhece a pessoa como um todo, né? De forma mais holística. Então, eu diria que escutar e ter um pouco mais de espaços para conhecimento da pessoa como um todo, né? Do whole self da pessoa. E também, Gabi, eu cheguei assim, a biografar grandes líderes, e cada qual com o seu modelo, né? Por exemplo, líder humanizado, um líder que trabalhava ouvindo as pessoas, né? E tomando até decisões conjuntas, né? Incluindo Uhum, elas nessa decisão. E líder para o conflito. E criou a maior empresa do setor do Brasil. Mas você passava na porta, parecia que você estava carregando, né? 30 quilos nas costas. Você sentia uma empresa tensa, né? Mas se uhum. tornou a maior empresa do Brasil justamente nessa linha, né? Conflituosa. Tem modelo certo ou o modelo certo é o que funciona em relação a essa linha da liderança? E dentro disso também, a solidão é um dos maiores adversários dos grandes líderes? Começar pelo final, vai, que me marcou mais. Eu vejo muito essa frase, né? A liderança é muito solitária. Eu acho que isso aparece muitas vezes. E acho que linka com essa coisa, né, de que as pessoas se tornam líderes não pela aptidão delas em lidar com pessoas, mas por um instinto talvez, às vezes, mais competitivo, essa coisa mais de conflito, eu sou melhor, eu me destaco, e principalmente por essa questão das habilidades técnicas, né? Só que as habilidades técnicas, a forma como eu vejo, elas te tornam um ótimo especialista, né? Uma pessoa que entrega muito bem aquilo. Agora, para você liderar, assim, eu realmente acredito que por mais genial que você seja, para você impactar em grandes escalas, você vai precisar de pessoas, pelo menos, para implementar o que você está pensando. E para implementar o que você está pensando, alguma habilidade de tradução você vai ter que ter. Se você acha que eu não preciso de ninguém para me ajudar, ou assim, as pessoas são muito burras, elas não entendem o que eu penso, você não vai conseguir executar nada. Então, acho que quando você fala desse nível de complexidade mesmo, assim, não dá para você trabalhar sozinho, não dá para você viver sozinho, né? A gente depende de muita gente. Eu acho que isso é uma outra coisa que tem esse mantra aí de capitalismo que a gente vê por vezes, né? Assim, ai, minha autonomia, felicidade tem que depender só de você, não coloque na mão de ninguém, misturando algumas coisas aqui, mas eu acho que não, depende de muita gente. Que bom que depende, porque senão a gente, né, se torna uma ilha, mas desde que a gente nasce, a gente depende, a gente continua dependendo. Dia a dia. Então, eu acho que é importante a gente reconhecer também essa vulnerabilidade do D zero, né? Eu dependo de pessoas, e quando você está numa empresa, mais ainda. Que conversa maravilhosa, hein, Gabi? Pra mim, eu não sei, Gabi, assim, dá um aconchego a conversa com você, viu? Essa Ai, que sensação bom. muito boa. Espero que os nossos ouvintes sintam a mesma coisa, porque pelo menos pra mim tá muito gostoso. E, Gabi, se desse, eu acho que a gente ficava conversando horas aqui, com certeza. Mas Que eu queria bom. saber se você tem uma mensagem final aí pro pessoal, e se pudesse passar o contato seu de algum pra galera te seguir no Converso ou em outros meios. Boa. Ai, mensagem, eu sou difícil com mensagens inspiracionais. Primeiro que eu adorei, gente, adorei a conversa, muito legal. Também poderia ficar aqui horas. Acho que é esse tipo de encontro que me faz feliz. Eu vou de novo voltar à pergunta, pra você ver que me incomodou. Já falei várias coisas, né? O que me faz feliz? Mas me faz muito feliz, assim, conversar com pessoas interessantes, né? Interessadas. Acho que isso me alegra muito. Gostaria de poder fazer isso sempre no meu dia a dia. E como eu falei, né? Então, tenho o consultório, e tenho esse projeto que é o Instagram com.verso, que é super bacana, que a gente faz um pouco disso, mas numa escala talvez um pouquinho maior, que é umas 20, 30 pessoas, espaço super gostoso, aconchegante. A próxima edição vai ser já já, sobre padrões de beleza, mentalidade de dieta, vai ser bem bacana. Depois eu deixo aqui mais informações, mas é isso, gente, adorei estar com vocês, foi um grande prazer. Obrigada pelo convite. Idem, idem, nós também adoramos, viu? Olha, e aqui, como a gente sempre diz, né? O Filó é justamente uma roda de amigos e de conversa. Então, quando Muito bom. tiver coisa boa para contar, é só chegar.
Boa, muito É bom. isso aí, Gabi. Hoje, então, recebemos Gabriela Birger, ela que é psicanalista com formação em Direito e Filosofia. A filosofia é aquele negócio que a gente lê e sai fumacinha da cabeça, que não é moleza não, hein? Você é um filósofo, né, Habib? Você também, né? Olha, tá vendo? Olha aí, Gabi, não sou filósofo não, mas fala umas coisas aí. Então, Adorei. Mas encerra com nada de uma coisa filósofo. bonita aí, Habib. Encerra esse filó com uma coisa Aí, bonita. Habib, agora, tá vendo? Vou precisar estudar muito mais filosofia para poder soltar alguma coisa bonita. Mas, ó, só tenho a agradecer, viu? Gabi, muito obrigado aí por ter participado. Pessoal, quem quiser, segue a gente lá no Instagram, no Filó Podcast. É só seguir, tamo lá, estamos nas redes sociais. E é isso aí. Se tiver dúvidas, sugestões, manda por lá e sigam também a Gabi no com.verso, que com certeza vão poder aprender muita coisa e é muito legal. Eu sigo ela lá e recomendo, viu? Gabi, obrigado mais uma vez, Habib. Olha, tchau, pessoal. Tchau, Gabi. Tchau, Habib. Tchau, Tudo de tchau, bom e até pessoal. o Muito próximo obrigado. filó. Tchau, tchau, gente. Até Obrigada. lá. Até.